neste vídeo vamos falar dos objetivos específicos da animação linguística. De forma geral, os jogos de animação linguística são muito diversos e permitem não só criar coesão de grupo, dinâmica de grupo, como aprendizagem intercultural e também, claro, dar ferramentas de comunicação para grupos onde existem várias línguas e nem toda a gente tem línguas em comum para comunicar com os outros. Dentro da diversidade dos jogos de animação linguística, existe 3 categorias ou objetivos específicos que os permitem um pouco classificar. E estes 3 objetivos, que são o desbloqueio, a aquisição linguística e a sistematização, são complementares. Cada jogo pode pertencer a 1, 2 ou 3 destas categorias, conforme o momento no intercâmbio, o uso que queremos fazer e como a enquadramos com o grupo. Ou seja, não são categorias rígidas, mas são mais categorias que nos permitem compreender para que é que servem os jogos de animação linguística. Why is everyone like being this world? Why would you do for houses? What are you doing? Na categoria dos jogos que correspondem ao objetivo do desbloqueio, na verdade vamos trabalhar 2 tipos de desbloqueio, porque nos encontros de grupos com vários países, culturas, línguas de origem, pode haver bloqueios do tipo individual, ou seja, participantes ou membros da equipa, às vezes, que pensam que não conseguem comunicar com uma pessoa de outra cultura, de outro país ou com outra língua, pessoas que pensam que não sabem aprender uma língua estrangeira e que adquiriram esse bloqueio muitas vezes na escola ou noutro contexto de aprendizagem formal de línguas em que foi sempre associada a uma coisa pesada, e também a bloqueios de grupos, ou seja, o grupo inteiro que tem essa inibição e que pensa que não pode passar a ser um grupo coeso. Então, nos jogos da categoria de desbloqueio, vamos trabalhar vamos encontrar formas de criar contacto, ultrapassar estas barreiras, sejam linguísticas, sejam culturais, entre as pessoas. E simplesmente, através de jogos muito rápidos, lúdicos, super divertidos e às vezes baseados mais na comunicação não verbal do que em palavras em si, vamos mostrar ao grupo que consegue comunicar e que consegue estar junto, simplesmente. Então é mesmo esse o foco deste tipo de atividades. Claro que faz mais sentido aplicar estas atividades no início do intercâmbio, quando as pessoas ainda têm esse receio porque pensam que não vão ser percebidas ou que se calhar aquelas expressões são muito estranhas. Mas pode sempre ser útil, em qualquer momento do intercâmbio, voltar a trazer um jogo de desbloqueio, caso sentirmos que há essa necessidade dentro do fluxo de energia do grupo. Na segunda categoria de jogos, a categoria de aquisição, vamos trabalhar mais agora com o vocabulário e com expressões. E aí é que vamos introduzir a noção de aprender palavras, expressões que possam ser úteis ou no dia a dia para a comunicação cotidiana ou em relação com o tema do intercâmbio ou de um tema específico que se queira trabalhar com o grupo. Como vamos introduzir mais aprendizagem ativa, quando nos jogos de desbloqueio estávamos mais num contexto de aprendizagem passiva, convém que o grupo já tenha alguma confiança, alguma coesão, para que o grupo esteja disponível para esse tipo de aprendizagem. Aí introduzimos métodos um pouco mais complexos, se calhar com teatro ou trabalhos de grupo, em que em grupos mistos são os próprios participantes que vão identificar as palavras que querem aprender e vamos mesmo procurar valorizar a diversidade linguística dentro do grupo e também pôr todas as pessoas que pertencem ao grupo, tanto no papel de aprender como no papel, de ensinar, que é muito importante. Há um aspecto importante também de aprender a aprender. Dar-se conta que aprender uma língua pode ser não só útil, como fácil e divertido,
e que as pessoas podem escolher como fazer isso dentro do seu perfil de aprendizagem, ou seja, se uma pessoa aprende mais através do som, através de elementos visuais, através dos gestos, há espaço para todos estes perfis de aprendizagem e então, com estas metodologias diversas, vamos proporcionar oportunidade a participantes para que aprendam realmente elementos de comunicação, elementos linguísticos que vão poder usar dentro do intercâmbio para comunicar. Na terceira categoria, ou seja, a categoria da sistematização, aí vai-se tratar de fixar e de ativar mesmo a memória a maior prazo das pessoas que compõem o grupo e reconhecer o que é que foi aprendido, reconhecer tudo o que adquiriram até agora e permitir fazer conexões entre os vários elementos para que possam depois mobilizar todas estas aprendizagens. Então aí, como é um exercício mais exigente em termos de memória, é mesmo importante que o grupo esteja confortável, que exista muita confiança e que já tenhamos desbloqueado também a autoconfiança dos participantes em relação à própria capacidade de aprendizagem. Estes jogos, estas atividades costumam ser mais elaborados, pode haver mais elementos de teatro, diálogos mais compridos, para mesmo introduzir noções mais complexas em relação à língua também. Pode ser oportunidade para refletir sobre a própria linguagem, sobre o próprio processo de aprendizagem, enfim. São jogos que são mais adaptados ao fim do intercâmbio, à segunda fase, à terceira fase, se for um ciclo de intercâmbios, porque para já é preciso ter aprendido alguma coisa para poder sistematizar a aprendizagem e depois é mesmo preciso que as pessoas se sintam seguras e é muito importante valorizar que aprendemos alguma coisa, é tão importante como a parte de aprender, porque é mesmo isso que permite as pessoas sair do intercâmbio e continuar a usar todos estes elementos, sejam eles linguísticos como interculturais.